Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, do Paul Staten, Berkeley, 90 minutos. Então ele fala um pouco sobre a filosofia do Berkeley, vai falar sobre realidade e também umas conexões aí com inteligência artificial. Então, falar um pouco sobre os pontos principais aqui do livro, né? Então ele diz assim, segundo Berkeley, né, podemos saber que o mundo existe somente quando estamos percebendo. Porém, mesmo quando não estamos percebendo o mundo diretamente, ele está sustentado pela contínua percepção de um Deus que tudo vê. Então, aquele caso, uma árvore caiu no meio da floresta, não tinha ninguém para ver. Você não viu. Eu pergunto para você, a árvore caiu? Você vai dizer, não, a árvore não caiu. A árvore só cai se só vai ter caído se alguém tiver visto. Ora, mas alguém viu? Não, ninguém viu. Opa, teve um que viu. Quem? Deus. Deus viu, logo a árvore caiu. Então, essa conclusão empírica de Berkeley, a inexistência da realidade permanente e sua solução miraculosa de um Deus onipresente, soam como um sofisma. A sensibilidade de hoje, em sua maioria, não tem tempo para esse visível truque intelectual, que parece pertencer mais à Idade Média do que à nossa era da ciência. Então foi com certa surpresa quando descobrimos que a física subatômica tem sido forçada a chegar a conclusões surpreendentemente parecidas com as de Berkeley. De acordo com o princípio da indeterminação de Heisenberg, não podemos medir simultaneamente o momento e a posição de uma partícula subatômica. O momento é o produto massa vezes velocidade, né? Se um dos elementos é medido, ou seja, percebido, o outro permanece indeterminado. Nessas condições, de modo bem real, somente a qualidade que está sendo percebida, digamos a posição, é real. A outra qualidade, o momento, que é o produto massa-velocidade, ela não existe em qualquer forma determinável. Podemos apenas conhecer aquilo que estamos percebendo. Outro elemento central, de certo modo, está lá, como se fosse compreendido por um Deus que tudo vê, mas não pode vir a ter qualquer existência determinada até que o percebamos. Então é curioso como, sem Deus, a ciência subatômica chegou na mesma conclusão que o Berkeley. Né? É interessante, né? Tem outra passagem aqui, né? Vai dizer assim: o percebido consiste para nós de cor, forma, cheiro, etc. Segundo Berkeley, né? Não existe tal coisa como uma matéria que exista além daquilo que percebamos, né? Então ele está criticando Platão, aquela ideia do o ideal, né? O mundo das ideias. Ele está dizendo, não existe nada disso. Existe só aquilo que a gente percebe. O que percebemos não tem existência absoluta, além da nossa percepção da coisa. A sua existência é a nossa percepção. Ser é ser percebido. Não existe matéria, somente percepção para Berkeley. Tá? Bom, aí ele diz assim: apesar de ser aparentemente um absurdo, esse argumento é profundo e levou Berkeley à célebre conclusão: ser é ser percebido. De forma semelhante, a ideia de Berkeley de que o próprio mundo era sustentado pela contínua percepção de um Deus que tudo percebe, não é certamente apoiada pela experiência. Né? A ideia de Deus não é apoiada na experiência. Ela é metafísica, ou seja, vai além de qualquer conhecimento físico. Isso deixa Berkeley na curiosa proposição de ser tanto um autêntico empirista como um autêntico metafísico, que é uma contradição aparente. Porém, essa contradição se situa bem no coração da nossa visão de mundo atual. A maior parte da filosofia moderna, bem como todo pensamento científico, encontra-se numa posição semelhante. Antes de prosseguirmos para uma explicação mais racional científica do mundo, devemos fazer diversas suposições abrangentes, que não são provenientes da experiência, sendo, portanto, pressupostos metafísicos, igualmente metafísicos. Por exemplo, supomos que o mundo seja consistente. Disso, partimos para supor que o mundo funciona conforme as leis da lógica, de modo como as concebemos. De maneira parecida, isso nos leva a crer que essa realidade, de certo modo, extremamente precisa e intrínseca, está de acordo com a matemática. Uma suposição igualmente importante que fazemos é que o mundo, de certo modo, equivale à nossa percepção. Que experiência poderia nos revelar que nossas percepções têm algo, o que quer que seja,
a ver com o que as motiva. Por exemplo, um paciente com os olhos vendados sente uma dor localizada extremamente aguda. Ela pode ter sido uma dor causada por uma agulha, por um eletrodo, por uma picada de abelha, uma gota de ácido concentrado e assim por diante. O que a causou? A qual desses motivos a dor se assemelha? É claro que não se assemelha a nenhum deles, somente se assemelha às sensações. As sensações são similares, não ao que quer que elas tenham causado. O que as causou são coisas até bem diferentes. Uma abelha é diferente de uma agulha. Tá? Da mesma forma, outras suposições óbvias que fazemos sobre a nossa experiência não são garantidas. Pegue uma das leis básicas da lógica, da identidade. Ela basicamente afirma que uma coisa é ela mesma e todo o resto não é aquela coisa. Uma coisa não pode ser ela mesma e também outra coisa ao mesmo tempo. Tá? Nós desobedecemos essa lei toda vez que nos defrontamos a uma obra de arte, né? Porque você olha para uma obra de arte, uma pessoa vê uma coisa, outra pessoa vê outra. Né? Até mesmo a ciência deve acomodar a irracionalidade. Tá? Algo surpreendentemente semelhante também acontece na física quântica moderna, que afirma que a luz pode ser vista tanto como onda como partícula. Isso desafia a consistência lógica. Uma onda é simplesmente um movimento, uma partícula é um objeto. Tem-se argumentado que tais exceções servem simplesmente para reforçar a regra geral, no que diz respeito à consistência. Seja esse o caso ou não, elas certamente reforçam a noção de que a consistência lógica é um pressuposto metafísico. A consistência lógica é a base da ciência moderna. Ela é um pressuposto metafísico. Não há nada que nos garanta isso. E, como tal, não mais ou menos sustentável do que a ideia de Berkeley, segundo a qual o mundo é sustentado pela contínua percepção de um Deus que tudo percebe. Igualmente, uma fundamentação metafísica. É interessante notar que esta última ideia, ou seu equivalente, tem uma longa tradição na matemática. Os antigos matemáticos árabes, que fizeram avanços nesse campo, aprendendo praticamente sozinhos durante o período entre o declínio do mundo helenístico e a Renascença, desenvolveram sua própria filosofia da matemática. Isso lhes fornecia um fundamento intelectual e espiritual para a matemática. De acordo com a filosofia deles, a matemática era como a mente de Deus funcionava. E como Deus criou o mundo, esse deveria funcionar de acordo com a matemática. Aprendendo mais a respeito da matemática, eles estavam aprendendo mais a respeito da mente de Deus. Era uma ideia que, ao mesmo tempo, profunda e bela, e como tal, até se assemelhava à própria matemática. Não é difícil discernir a sombra dessa ideia metafísica por trás da ideia de Berkeley, de um mundo sustentado pela percepção de Deus. Essa noção árabe da matemática, de fato, subjaz à ideia de Berkeley. É interessante que o Stephen Hawking, né, numa breve história do tempo, ele afirma que se descobrirmos uma teoria completa, uma teoria de tudo que ele está procurando, né, que junta relatividade geral com física quântica, né, se descobrirmos essa teoria de tudo, né, isso poderá nos levar a conhecer a mente de Deus. Para o conceito árabe, né? Só que o Hawking era ateu, né? Sem uma filosofia metafísica como a de Berkeley para apoiá-las, essas vãs afirmações dos cientistas continuam vazias de qualquer significado. Bom, e aí, então aqui eu vou na parte final aqui, que é um comentário do Bertrand Russell, matemático, né? Que ele faz uma crítica, né, ao Berkeley. Né? Ele diz, está se referindo a um trabalho aí do Berkeley, né? Que é o Três Diálogos entre Ilas e Filonous. Né? Filonous diz, o que quer que seja imediatamente percebido é uma ideia. E pode alguma ideia existir fora da mente? Olha a pergunta aí.
pode uma ideia existir fora da mente? Isso iria requerer uma longa discussão sobre a palavra ideia. Se sustentássemos que o pensamento e a percepção consistem numa relação entre sujeito e objeto, seria possível identificar a mente como sujeito e sustentar que não existe nada na mente, mas somente objetos perante ela. Então, essa ideia daí que me lembra essa questão da inteligência artificial, que a gente está se deparando com essa questão, né? Seria possível existir uma ideia fora da mente? É a ideia da... Ou, colocando em termos agora, seria possível uma inteligência artificial? Então, isso estabelece umas certas conexões aí com o conceito de realidade aqui proposto pelo Berkeley. Muito obrigado, então.